Pessoal, uma seguidora nossa trouxe uma pergunta sobre uma determinada situação na clínica de casal, quando o profissional sabe de um segredo de um dos elementos do par e este fato dificulta naturalmente a comunicação no processo psicoterapêutico. Para você que está chegando agora, meu nome é Denise Magalhães, eu sou psicóloga, diretora do ITF-MG, Instituto de Terapia Familiar de Minas Gerais, que é um centro de formação para terapeutas de família e casal. Aproveito, já lhe convido para fazer sua inscrição na nossa formação de 2025, cujas inscrições já estão abertas e com desconto. Então vamos ao conteúdo que é muito interessante. A nossa seguidora então trouxe essa colocação num dos vídeos que eu fiz recente. E o que eu gostaria de falar com vocês? Pensem bem, qual é a situação em que o psicólogo, terapeuta de casal, sabe de um segredo de um dos elementos do par? Tchan, 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 tchan. Me respondam. Que situação é esta? Como que o profissional pode saber de um segredo de um dos elementos do par? Só existe um jeito do profissional saber de um segredo de um dos elementos do par. Ele conversou com essa pessoa sozinho, né? Porque ou foi por telefone, ou foi uma sessão individual que o profissional intercalou na sessão de casal, que é um perigo. Aí, esta pessoa, sabiamente, o cliente, sabiamente, depositou o segredo no profissional. Vamos dizer aqui, cá entre nós, eu tenho um amante, vamos supor que a mulher diga isso, e meu marido não sabe disso e eu não quero contar. Vamos supor que seja isso. Ou o nosso filho não é dele, é de outra pessoa. Ou um segredão, né? Então, eu não quero contar. Então, o profissional, que eu falei com a nossa seguidora, o profissional, ele não pode ser depositário de segredo de um dos elementos do par, em hipótese alguma. Por isso que as sessões individuais, sobretudo quando a gente não conhece o perfil do casal, elas são extremamente perigosas, tá? Porque o casal é sábio. O casal, ele está pagando para se ver livre da problemática. E sem saber a complexidade que isso traz, um dos elementos do par que é portador de um segredo, divide aquela carga com o profissional. Primeira coisa, se isso acontecer, o que o profissional tem que falar com aquela pessoa que faz do profissional cúmplice do segredo? O profissional tem que falar com aquela pessoa: meu amigo, isso foi um equívoco. Se você me contou isso com a intenção de compartilhar parte da sua dor, do peso que você carrega, eu não vou poder manter a minha posição, não é contar o segredo, eu não vou poder manter minha posição de profissional cuidando do casal. Porque eu não posso ser cúmplice de um segredo, porque isso atravanca o processo, impede a continuidade do processo, tá? Tanto é que a seguidora faz a pergunta. Então, o profissional tem duas alternativas. Primeiro, virar para o cliente e falar assim: você tem, junto comigo aqui, um prazo de, sei lá, tô chutando aqui, 1 mês para você trazer esse segredo à tona na sessão, e o cliente que tem que trazer, né? Olha, na ocasião que eu estive na sessão individual com fulano de tal, eu acabei falando um segredo e o fulano de tal, que é o profissional, me orientou, isso o cliente já está falando para o seu parceiro, a falar para você, para que o processo caminhe, né? É a forma mais ética de se tratar de uma situação dessa. Caso a pessoa
que divide, compartilha o segredo de forma equivocada com o profissional, não queira fazer isso, ó, finalizou, acabou a sessão, acabou o tratamento, tá? E o profissional precisa ainda arrumar uma forma não muito distante da verdade de comunicar para a outra parte, para o casal em conjunto, incluindo a outra parte, que o processo está sendo finalizado por... Aí eu não sei, cada caso é um caso, a gente tem que pensar uma forma adequada do profissional não mentir para o casal, não é isso, mas arrumar uma forma adequada de dizer que ele precisa interromper o processo tendo em vista determinadas situações que ocorreram nas sessões individuais e que, né, não é nada que da parte dele, né, que ele tomou como ação, mas que não cabem na continuidade do tratamento. Ele também não pode falar, eu sei de um segredo, né, naturalmente. Então é uma situação, gente, super delicada, super delicada. Então eu falo com a nossa usuária no vídeo que ela faz a pergunta. Eu explico rapidamente a situação e falo, aí a gente tem que olhar para o caso específico para dar continuidade a partir da especificidade daquele caso. Por isso que o ideal é o profissional não pode ficar sabendo de segredo de um dos elementos do par. Ele pode saber de um segredo se o atendimento for individual, ok, faz parte. Agora, segredo de um dos elementos do par, sendo que o processo é da conjugalidade, isso não funciona, tá? Nós, aqui na nossa formação, nós tratamos de segredos. Uma coisa que eu falei com a usuária, eu posso deixar mais claro aqui. Eu falei assim, o profissional, não sabendo do segredo, ele vai captar o quê? Se ele não souber do segredo, que é o ideal, ele vai captar uma estranheza. Concorda? Quando você tem um segredo na família, você tem uma estranheza na dinâmica da família. Porque quando vai se tocar num determinado assunto que é tabu, segredo, ninguém fala mais. Ou as pessoas saem, se dissipam. Porque o segredo pulsa para ser contado. Aí que tá, o segredo goteja, o segredo lateja. Não existe nada hermeticamente fechado que venha a conter um segredo. Por isso que é difícil ficar de bico calado. Então, o que acontece? Se o profissional está com um casal que tem um segredo e o profissional não sabe que é o ideal do segredo, o profissional vai sentir o quê? Aquela pulsação pela via da contra-transferência. Ele vai sentir alguma coisa estranha nas sessões, mas ele não vai saber o que é, porque nada foi falado. A questão está segredada. Então, o profissional vai precisar trabalhar com essa ressonância que lhe bater, lembrando que nem tudo que bate significa que é do outro. Pode ser da própria história do profissional. Mas o profissional precisa distinguir o joio do trigo e conseguir trabalhar em favor do processo psicoterapêutico a partir do quê? A partir daquele material que o profissional, a palavra é essa, gente, palavra técnica, o profissional estranha. Ele fala, tem alguma coisa esquisita que eu não estou sabendo o que é. Ele precisa validar isso, claro que em processo de análise e supervisão, ele vai gradativamente arrumando aí o desfecho dessa meada. Outra coisa, na nossa formação, é assim que eu quero finalizar o vídeo para vocês, nós temos aulas específicas, tá? Sobre segredos, sobre material contra-transferido segredado. Como o profissional trabalha com essa estranheza em favor do processo, são as ressonâncias que a gente tem. São questões que permeiam o campo da psicoterapia de casal e família, delicadíssimas. E é claro que a gente
traz esse material teórico, vamos trabalhando com os alunos gradativamente. Temos filmes que a gente passa, os filmes, fazemos a decupagem de filmes, cenas específicas, dramas específicos, conteúdos específicos, onde a gente vai associando a teoria ao drama do filme para ajudar o aluno a fazer a leitura adequada, não só daquele filme, como de todo esse contexto. A nossa formação de 2025 está com as inscrições abertas. Quem faz a inscrição com antecedência tem desconto para o ano que vem inteiro. Tem curso, inclusive bônus aberto na plataforma para quem se inscreve com antecedência. Portanto, primeiro, muito obrigada pela pergunta, porque gera uma série de explicações e raciocínios da nossa parte. Segundo, se você tem interesse nessa área, corre lá e faça a sua inscrição. E terceiro, e mais importante que tudo, mantenha contato conosco nas nossas redes sociais, aqui no YouTube, deixando suas dúvidas. Muito obrigada pela atenção.